Que alegria poder estar com você, meu amado, abençoado do Senhor, estar com você mais uma vez. Hoje, quinta-feira, um dia bonito, maravilhoso. Estou aqui curtindo as minhas férias, passando momentos maravilhosos com a minha família, tomando aqui o meu cafezinho. Tão bom a gente sentir paz, sentir alegria, sentir a presença de Deus no coração. É isso que devemos ter, meu amado. Às vezes, existem pessoas que têm problemas, têm dificuldades, pessoas que vivem momentos de aflição, de desespero, perdem a cabeça, porque não sabem controlarem. Às vezes a pessoa ela entra naquela parte mais fina do funil e ela fica impossibilitada de qualquer coisa. Ela olha para um lado, olha para o outro, e ela diz: o que eu vou fazer? Amigo, dentre as muitas perguntas que surgem, o que pode acontecer, o que eu vou fazer, a resposta mais certa é Deus. Quando a pessoa tem Deus, ou acredita em Deus, ou confia no Senhor, então a pessoa ela passa a ter uma facilidade a mais para poder entrar nas situações e sair delas abençoados. Tem pessoas que perdem a cabeça de tal maneira que deixa o lar, que vai embora, a esposa deixa o marido deixa a esposa, os filhos abandonam o lar, vai morar com vizinhos. É isto que o nosso opositor quer. O que é o nosso opositor? São os desejos da carne, a ira, a raiva, são obras da carne. O desespero, a falta de paciência. Então a pessoa fica numa situação que ela entra no funil e ela então se perde. Mas quando a pessoa acredita em Deus, ela diz: não, são lutas, são problemas, eu vou vencer. Eu vou vencer porque o Cristo vivo me dá poder, me dá força para vencer. O próprio Cristo, o Jesus de Nazaré, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amigo, acredite naquele que esteve com os discípulos em alto mar, naquela tempestade, e ali, naquela aflição dos apóstolos, porque as ondas estavam furiosas, o barquinho estava cambaleando, entre aquelas ondas que vinham e jogavam o barco para lá, jogavam o barco para cá, e lá estava o Jesus, o Nazareno, repousando ali na polpa do barco, e os discípulos então em desespero correram, o chamaram, e ele então se levantou, olhou para aqueles homens desesperados. Você já viu uma pessoa que está desesperada? Ela muda o semblante, ela transforma-se numa outra pessoa, e eles ali desesperados, trêmulos. Jesus repreendeu o vento, acalmou o mar, e tudo se fez bonança. E Jesus então olha para aqueles homens e diz: homens de pequena fé, por que não tendes fé? Então, amigos, o que nós devemos ter é exatamente isto, ter fé em Cristo. Quando os discípulos viviam com Cristo na carne, a fé era uma fé natural.
aquela fé produzida do próprio esforço, daquilo que vem de dentro do ser humano. Mas quando ele morreu, deu a sua vida por nós, então ele deu ou enviou para nós o dom chamado fé. E esta fé é que nós devemos despertá-la. Por exemplo, você vai ligar um carro, você precisa de uma chave, colocar na ignição, virar a chave para ela fazer o motor funcionar. Para você entrar numa casa, a casa está trancada. Para você entrar, abrir a porta, você não vai chegar, chutar a porta e entrar. Senão você vai todo dia precisar colocar uma porta nova. Você tem a chave, coloca a chave na fechadura, vira a chave, a porta se abre. Para você acender uma luz, você precisa ir lá no disjuntor, colocar lá, ligar para que a luz acenda. Então nós também temos dentro de nós uma forma de despertar a nossa fé, a nossa confiança no Deus vivo. Aí eu pergunto para você, uma pergunta que eu vou fazer hoje, você vai responder com aquilo que você tem dentro de você, você que me ouve agora, ou mais tarde, ou quando você abrir esse vídeo e estiver me escutando, seja hoje ou seja depois, você vai ouvir essa minha pergunta: qual é o Deus que você acredita piamente? Qual é o Deus que você confia de todo o seu coração? Qual é o Deus que você colocou a sua alta confiança? Porque Cristo é o nosso altar vivo. E se nós colocarmos a nossa vida nesse altar, somos bem-sucedidos. Se nós acreditarmos nesse poder sobrenatural, nós temos a solução dos nossos problemas. Mas amigos, desculpe da minha intromissão, não estou aqui para ensinar ninguém, eu também estou aprendendo a acreditar num Cristo que vive, reina e está em nós, vive em nós, mora em nós. Mas tem muita gente que diz assim: olha, eu vou à igreja para receber uma bênção. Isto me faz lembrar do apóstolo Paulo, que está escrito aqui em Atos, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Quando ele esteve em Atenas, e ele visitou uma praça muito grande, e lá existia muitos altares com nomes de vários deuses, a deusa Diana, outros deuses que estavam escritos em altares, e ele se deparou com um altar que estava uma frase assim muito bonita: altar ao Deus desconhecido. E ele então ficou empolgado com aquilo, e ele então trouxe uma palavra para aquelas pessoas sobre o Deus desconhecido. Ele disse: é desse que eu quero falar, porque existe o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus disso, o Deus daquilo. São os deuses que as pessoas colocam nos altares, e eles então são adorados, são louvados, são glorificados. E eles pedem bênção, vão atrás de sacrifícios, e eles então faziam isso. E Paulo então disse: ao Deus desconhecido, é desse que eu vos quero falar. E é desse, meu amado, que está me escutando. Minha amiga, meu amigo, não me leve a mal, mas hoje nós interpretamos a Bíblia totalmente errado. Eu já interpretei a palavra muito errado, já divulguei a palavra de formas erradas. Eu fui pastor por 30 e poucos anos. Hoje eu sou um simples servo,
Servo não, filho de Deus. Servo é aquele que é escravizado. Sou apenas um filho abençoado, conhecendo mais a palavra de Deus. Tenho estudado, tenho procurado, para que eu possa então entender e compreender as grandezas do Pai. Primeiro, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Lá é um local que se reúne. E lá existem os deuses também. Você vê num altar, né? Uma vez, um chamado pastor disse para mim que eu estava descontinuado e não tinha nenhum vínculo com a igreja. Graças a Deus por isso, eu fiquei feliz. Depois de alguns anos, eu fui captar esta mensagem e disse, graças a Deus, que eu não tenho realmente vínculo com essas denominações. O meu vínculo direto é com Deus. Eu não preciso ir à igreja. Mas Carvalho, então você não se reúne? Pode reunir sim, você pode estar num local de reunião e reunir com as igrejas. Isso vai lá, o Pedro, o João, o Antônio, a Maria, a Teresa, são as igrejas de Cristo e lá você pode reunir e glorificar a Deus, sem nenhum tipo de fazer sacrifícios, de fazer ofertórios, de ser escravo disso ou daquilo. Você vai para agradecer, louvar a Deus, e Deus então é glorificado e você é abençoado. Eu já disse há poucos dias que o interesse da igreja é aquele, por exemplo, eu já vi muito disso, o irmão está lá na igreja, é levado a obreiro, depois é levado a pastor, recebe lá a consagração, como eles dizem, derrama o óleo na cabeça. E depois aquele pastor, que se tornou pastor, vamos dizer assim, briga com o líder e ele vai lá e abre uma outra igreja. Abre uma congregação e aquilo ali começa a ser o quê? Uma igreja de divisão. Eu pergunto, será que o Cristo quer que venhamos a dividir o corpo dele? Eu me lembro, quando em cima daquele chamado altar, alguém disse que eu não era mais o pastor, que eu não era mais o líder e que eu estava desvinculado. Alguém disse, vamos abrir uma outra igreja? Eu disse, não, eu não quero isso. Eu não quero dividir o corpo de Cristo. Porque eu faço parte do corpo de Cristo, aquela irmã, aquele irmão, aquele servo, aquela serva, fazem parte do corpo de Cristo, eu vou dividir. O cabeça é Cristo, Ele é que governa, Ele é que orienta, Ele é que abençoa. E assim eu fiz e hoje eu dou graças a Deus. Eu louvo ao papai querido, porque fui desvinculado desse sistema. Mas o Cristo que habita em mim não me deu essa tristeza. Ele não disse, você está desvinculado de mim também, Carvalho. Mas ele me deu a graça de hoje conhecer que igreja sou eu, igreja você, igreja somos nós. E as pessoas que vivem correndo atrás desses altares é o que Paulo viu lá naquela praça, muitos altares, mas nenhum Deus, Deus verdadeiro. Deuses, sim, mas Deus não. É o que eu disse. O homem vai lá no cartório, ou onde abre aquela ordem para ser uma congregação, ele vai lá, então é perguntado. O trabalho que você vai abrir é um trabalho com fins lucrativos? O que ele vai dizer?
Diga para mim o que ele vai falar. Não. Aí quando você chega lá, você vai ser o cliente, você não vai ser o membro dele. Porque enquanto você está sendo cliente, ou seja, levando o seu dízimo, dando a sua oferta, sendo escravizado, ele vai estar sempre feliz, porque é um cliente que dá lucro. Porque o trabalho que foi aberto com fins não lucrativos, mas virou-se ao contrário. A mentira já começou ali. Fins lucrativos. E eu tenho visto uma coisa, meus amados. É a única empresa que eu já vi em toda a história que os empregados pagam para o patrão. Quantas vezes dizimei, ofertei, contribuí, levei a minha oferta. Uma vez a minha esposa, nós ganhamos um dinheiro, e minha esposa falou assim, vamos tirar a 10ª parte, o pastor ainda pediu uma oferta, aí nós levamos uma boa quantia. Aquele dia nós fomos abraçados, né? Só não beijaram a gente porque não sei porquê. Então, enquanto você está sendo cliente, você está sendo mais do que elogiado. Mas o dia que você atrasa alguma coisa, aí tem um quadro lá na parede, lá está seu nome. Os atrasados no dízimo. Lá está Pedro, João, Mané, tal, tá tudo lá. Por quê? Porque são altares com fins lucrativos. São altares que têm só o desejo de fazer alguma coisa. Que nem um colega disse para mim uma vez, vamos então abrir uma igreja e lá a gente vai reparte a contribuição. Fica metade para você, metade para mim. Amigos, eu nunca tive essa intenção. Já me chamaram quando eu estava nas igrejas que eu não sabia pedir. Graças a Deus que eu não sabia mesmo. Hoje eu louvo a Deus por isso, por não saber escravizar as pessoas, colocar as pessoas sob julgo. Você tem que dar, você tem que contribuir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, graças ao Senhor. Mas vamos trazer uma oferta para o Senhor disso ou daquilo. Vamos ver o que está escrito agora em Atos, capítulo 17. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que vai falar conosco hoje. Porque Deus nunca viu a sua oferta. Deus nunca viu aquilo que você trouxe. Mas o pastor, sim, se beneficiou de tudo aquilo que você deu. Hoje eu sou um motorista urbano com muito orgulho. Hoje eu dirijo, levo gente, carrego gente. Com muito orgulho, ganho do suor do meu rosto, não escravizo ninguém, procuro fazer com amor, com dedicação, porque a palavra de Deus me ensinou que eu não sou mais escravo, eu sou filho. Eu não sou filho de Agar, eu sou filho de Sara. Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. O Senhor não me escolheu desde a fundação do mundo para me ser escravo. Ele escolheu para que eu me tornasse filho, um filho abençoado, livre, um filho que venha glorificar o seu nome. Para você encontrar Deus, você tem que ir à igreja? Não, meus amados. Ele me deu o livre acesso. Paulo descreve que hoje, pelo sangue derramado na cruz, por aquilo que ele fez por nós na cruz, quando ele disse está consumado, ele deu livre acesso para que cheguemos a Deus. Antes da cruz, os gentios não tinham nenhum tipo de acesso. O povo eleito era o povo judeu. Os gentios não tinham livre acesso para ir e vir. Mas no dia que o Senhor morreu, deu a vida por nós, hoje, tanto gentios como judeus, gregos
e todos têm livre acesso ao Pai. Para buscar a Deus não precisa ir lá. Para buscar a Deus não precisa ir ali. Para buscar a Deus não precisa ir ao monte. Se Deus está em mim, por que eu vou buscar Ele lá? Se Deus está em você, para que correr nas igrejas? Para que correr nos montes? Para que correr nas campanhas? Se Ele está em mim, se Ele está em nós. Porque a palavra de Deus nos dá essa autonomia. Foi por isso que eu perguntei, qual é o Deus que você está acreditando? No Deus da Bíblia ou nos deuses que estão em cima dos altares? Porque tem irmãos nas igrejas, desculpe da minha sinceridade, que tudo aquilo que o pastor fala é aquilo que ele pratica. Tudo aquilo que o pastor orienta é aquilo que ele faz. Mas não procure examinar as Escrituras. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nós cuidamos de ter nelas a vida eterna. E são elas que nos levam à presença do Pai. Então, amigos, que neste dia, que nesta hora, você possa estar envolvida ou envolvido com o poder de Deus. Quero ler aqui em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 23. Diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, é que vos honrais, é que vós honrais, e não conhecendo, é o que eu vos prego. Olha só. É o que eu vos anuncio, Paulo dizendo ao povo de Atenas. E ele acrescenta aqui algo importante, depois dele falar que o Deus desconhecido era o Deus que ele ia anunciar. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Eu passei esses dias num chamado templo, estava escrito lá: aqui se invoca o Deus vivo. É só ali? É só lá que se invoca? Não. Se invoca onde você estiver, porque Ele habita em você, Ele mora em você, Ele vive em você, meu amado. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, se Ele não é servido pelas mãos dos homens, se Ele é que dá a vida e dá a respiração a todos, o que eu devo a Ele então? O que eu tenho que pagar? Se Ele não é servido, Ele mesmo diz aqui, o Deus que nem tampouco é servido por mãos de homens. É Ele que dá. Eu vou levar a minha oferta no altar do Senhor. Mentira, o altar é você. Você é o templo do Espírito Santo. E eu me descobri. E eu fui enganado há muito tempo, muitos anos. Mas eu não posso fazer nada, não posso ajudar? Pode sim. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo descreve, o Evangelho vivo dá essa orientação. Se você contribuir, contribua com alegria. E aquilo que propôs no seu coração. Não é você ser escravizado, você tem que dar, você tem que fazer. Para você entrar na igreja, você tem que se tornar membro. Membro não, cliente. Se você quiser fazer alguma coisa, cantar, louvar, você tem que estar fiel.
no dízimo, na oferta, na contribuição. Senão você não canta, você não louva. E Deus não é Deus carrasco, Deus não é Deus para colocar ninguém debaixo de escravidão. Deus, ele é amor. Ah, mas ele é justiça. É justiça, mas só que ele não leva ninguém a ser queimado, destruído por causa de alguma coisa. Mas isso aconteceu lá no tempo dos judeus. Porque a lei determinava tais coisas. Hoje nós não vivemos mais no ministério da lei e da morte. Hoje nós vivemos no ministério da graça e vida. O ministério da morte se foi. Hoje nós vivemos no ministério da graça. Vida e vida com abundância. Então fica aqui essa alerta. Leia na sua casa Atos capítulo 17, a partir do versículo 23. E versículo 26 diz assim, ó: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então ele fez limite de tudo. Da água, do sol, da lua, isso daí. E ele nos deu essa liberdade. Então, amigos, Deus é contigo, Deus é conosco, ele habita em você, ele vive em você, e se ele vive em nós, vamos ser felizes. Eu não estou falando isso daqui para a sua infelicidade, eu estou falando isso para a nossa felicidade. Somos livres. Quando ele disse está consumado, está consumado. Quando ele disse que ele aniquilou o pecado, ele aniquilou o pecado. Quando ele disse que nos daria liberdade, ele nos deu a liberdade. Quando ele disse que vivíamos em graça, estamos vivendo em graça. Porque na graça todo mundo vive, mas em graça são poucos. Saiba de uma coisa, aonde Deus está, pode haver a doença, ele é a cura. Pode haver a tristeza, ele é a nossa alegria. Pode haver a solidão, ele vai estar com você, cada momento, cada instante, te dando a paz, a alegria, o gozo e a felicidade. Assine o canal, desperte o sininho, vamos divulgar essa mensagem. Se você quer me ajudar a propagar esta palavra, vamos levar em frente, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você for dar ouvido a deuses, você vai se tornar escravo para sempre. Mas se você der ouvido a Deus, examinando as Escrituras, você vai se tornar livre para sempre. Porque deuses existem muito nos altares por aí. Está lá aquela placa grande lá. Aqui se invoca o nome do Senhor. Venha buscar a bênção, venha buscar a graça, venha buscar o poder de Deus, enquanto tudo isso está dentro de nós. Tudo isso está aqui, porque Cristo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu sou agraciado. Se eu sou filho, eu sou abençoado. Eu não sou filho da escrava, eu sou filho da livre. E você também é filho da livre. Deus abençoe, uma boa tarde, um abraço de José Carvalho. Até a próxima, em nome do Cristo vivo.